No ar, debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, nós somos a Melodia. É bom saber que você está com a gente. Lembrando que nós estamos ao vivo no Instagram e também no Facebook, no @Melodia Conquista. Você nos encontra aí, tá bom? 87,9 FM, e também temos o nosso aplicativo. Então há vários canais para você ouvir a Melodia, assistir a Melodia. Lembrando que existem vários sites também reproduzindo o som da Melodia Conquista. Então muito obrigado pelo carinho, é bom saber que você está conosco. Na manhã desta sexta-feira estou recebendo o pastor José Carlos, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil. Bom dia, pastores da mesa. Tem uma sugestão a fazer. Sempre que você pronunciar o nome assim, tem aqueles aplausos ali. Pois é, né? Vamos trabalhar, né? Aí deixa o pastor aqui. Pastor Firmino Neto também conosco, segunda Comunidade Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Zé Carlos, pastor André. Bom dia, pastor. Mandar um beijo aí para minha esposa, minha sogra, a pastora Tereza, minha esposa, a pastora Maristela. E eu acho que meu filhote está na escuta também lá, né, Ian? Um beijo aí, viu, Ian? Te amo. Muito bem, conosco também o pastor André Prates. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Zé Carlos, é um prazer revê-lo. Pastor Firmino, nosso companheiro aqui de debates. É verdade. E mandar um alô para todos os nossos amados ouvintes. Isso, vamos então iniciar o debate orando? Hoje eu vou pedir ao pastor André que apresente este momento tão especial ao Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, na manhã desse dia, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Queremos, com um coração grato, louvar o teu nome nesta manhã. Quero pedir uma bênção especial para todos aqueles que estarão nos ouvindo esta manhã, que o Senhor possa edificá-los com tudo aquilo que foi discutido aqui nesta manhã. E quero pedir uma bênção especial também para nós, pastores, debatedores, que a sabedoria do Espírito Santo seja sobre nossas vidas e teu nome seja glorificado nesta manhã. Amém, Jesus. É o que nós Amém. pedimos e te agradecemos. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui para a gente introduzir o nosso tema de hoje. Mais uma vez cometi um erro e não tenho mais coragem de pedir perdão a Deus. Acredito que Ele pode me perdoar, só que tenho vergonha de sempre estar cometendo o mesmo erro. Isso me deixa tão atordoada que comecei a me questionar se realmente amo o Senhor. Fecha aspas aí. Cometer o mesmo pecado várias vezes é falta de amor a Deus? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Tá aí uma crise real, pastor Zé, que na espiritualidade, no relacionamento com Deus, isso às vezes acaba acontecendo, porque todo dia nós pecamos, né? Nós pecamos todos os dias, e a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, né? Pastor Zé, mas e aí? Tá sempre pedindo perdão a Deus, pelos mesmos erros, por um erro diferente a cada dia?
Como é que Deus olha isso? O que Deus espera de nós nesse sentido, pastor Zé? É interessante, né? Parece uma contradição, porque nós fomos chamados para ser santos e nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele direciona a nossa vida, nossas emoções, nossas decisões. No entanto, ele não tira a nossa autonomia para decidir, né? Bom seria se fosse, eu não sei se seria bom também, né? Mas eu acho que Deus, como é que fala, do livre-arbítrio, né? Menos calvinista. Então, eu creio que Deus, ele não como é que se diz? Nos robotiza pelo Espírito. Mas mesmo convertidos, nós ainda temos autonomia sobre nossas atitudes e nossas decisões. Agora, tem uma coisa interessante. O apóstolo Pedro, ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? E aí Jesus, ele multiplica, né? Fala, não, 7 não, 70 vezes 7. E numa outra tradução, por dia. Ou seja, se Jesus, então, ele colocou essa afirmação que nós devemos perdoar os nossos irmãos incansavelmente, talvez seja essa a expressão mais adequada, né? 70 vezes 7 ao dia, é porque Deus faz o mesmo. Né? Não é porque nós nos convertemos, nos batizamos e oramos em língua estranha, né? Então, a depender da denominação e tudo, que nós estamos blindados contra o pecado. Pelo contrário, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção nesse depoimento, pastor, dessa ouvinte comum, que ela fica incomodada. É sinal que o Espírito Santo incomoda a pedir perdão. E fica preocupado com isso. Então, isso mostra que ela quer uma mudança, né? E o apóstolo Paulo, ele tem uma palavra muito assertiva sobre isso. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero, acabo fazendo. Miserável homem que sou. Olha só, se o apóstolo Paulo fez essa... E quem era ele, hein? Verdade. Né? Se ele fez essa afirmação, que dirá nós. Agora sim, quero que o ouvinte entenda que eu não estou arrumando aqui um argumento para continuar pecando. Eu só estou colocando aqui uma realidade que está diante de nós e que a misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos. E o que é misericórdia? É você perdoar aquele que peca contra você, quantas vezes for necessário. Agora, é claro que nesse processo de pede perdão e tal, daqui a pouco a gente está tão constrangido com o amor de Deus que a gente entra num processo de mudança e começa a errar menos, né? Daí entra aquela questão que Deus fala: sejam santos, porque eu sou santo. Então, aí começa um processo de santificação. Esse processo de santificação, pastor Gil, pastores, no meu entendimento, ele não é da noite para o dia, ele não é num start, né? Ele é um processo. O processo de santificação não é porque você entregou sua vida para Jesus que você já está santificado completamente, e também não é porque você se batizou, é batizado no Espírito, que você está santificado completamente, está isento de pecado, que agora você não peca mais. Pelo contrário, né? Você entra num processo, e à medida que você vai dando lugar ao Espírito Santo trabalhar na sua vida, o seu índice de pecaminosidade vai diminuindo e o seu nível de santidade vai aumentando. Mas não quer dizer que você alcançou a perfeição. O apóstolo Paulo diz, né? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão, para o pleno conhecimento, acho que é assim que termina, né? Do Filho de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala de uma continuidade na santificação enquanto nós estamos aqui. Eu acho que perfeito mesmo a gente só será quando estivermos na glória. Pastor Firmino, entrando diretamente no tema, porque a pergunta é: se cometeu o mesmo erro várias vezes, é sinal de falta de amor a Deus.
É isso mesmo? Isso seria considerado a permanência no pecado? Mas como assim? O que é a permanência no pecado se nós pecamos todos os dias? Então nós pecamos todos os dias e não permanecemos no pecado? Como é que é? A primeira Bíblia diz assim, aquele que conhece a Deus, né, foi até corrigida a tradução, não peca, né, dizia a tradução antiga, não peca, não vive cometendo pecado. O pecado na vida do crente é como se ele estivesse na cozinha preparando alguma coisa com a faca, bem amolada, e de repente ele vacilasse e a faca cortasse o dedo dele. Dói. Né? Dói. Às vezes inflama. Né? E não é bom, não é gostoso. Quando é gostoso é só na boca, a Bíblia diz. Quando cai no estômago é igual fel, amarga como fel. Então, assim, a pergunta ela é muito pertinente e a minha resposta é pertinente. Não diz respeito ao amor de Deus, né? Diz respeito ao meu amor por Deus. Se eu ando cometendo pecado, eu não amo a Deus. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E o pecado quebra a aliança. O pecado é adulterar contra Deus. É estar tendo um relacionamento que desagrada a Deus. Né? Que desagrada a Deus. Tem uma música, eu não sei se eu já falei sobre essa música, que ela parece ser um pedaço de filé mignon, mas dentro dela tem grãos de caco de vidro igual bola para matar cachorro que a gente usava antigamente. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. Isso é uma mentira satânica, uma mentira perigosa. O pecado não só esconde as marcas de Jesus, como ele nos afasta de Deus. O profeta Isaías já nos chamava a atenção acerca disso, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para não ouvir, nem para não atender, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encolhem a sua mão e faz com que o seu ouvido não nos ouça. Está lá no livro de Isaías, né? Capítulo 1, se não me falha a memória. Vamos tirar por parâmetro. Certa feita eu estava pregando, né? E o tema foi examine-se a si mesmo. E o primeiro ponto foi: eu amo a Deus. E aí a gente, no discorrer dessa pergunta, eu amo a Deus, estamos examinando o nosso amor por Deus, a gente começa a comparar, né, o que é um relacionamento de amor. Quando o senhor Gilaelso encontrou com a sua amada e devotava o amor por ela, quanto tempo ficava sem conversar com ela por dia? Né? Eu costumo dizer, até brincar que na noite, quando ia se despedir de noite, dar boa noite, ficava assim: desliga tu. Não, desliga você. Ô amor, desliga tu. Sem querer desligar o telefone, porque conversava. Aí vem a outra questão, que é um outro ponto. Quem ama quer estar em contato com a pessoa. Quem ama quer estar perto da pessoa. Quem ama quer estar se relacionando com a pessoa. E o pecado é se relacionar com outra coisa, com outro ser, e não com Deus. Então, quem peca, quem vive, essa palavra não existe não, mas quem é pecadeiro não tem um pingo de amor por Deus. Não estou questionando aqui o fato de Deus amar. Deus nos ama e Ele nos perdoa mais do que 70 vezes 7, que é a métrica para nós na oração do Pai Nosso. Mas assim, se eu digo que amo a Deus, né, e estou aborrecendo o meu irmão, que é pecado, esse amor é mentiroso, diz a Bíblia. Olha só, né? Aborrecer o meu irmão. É interessante, olha que coisa tremenda no que diz respeito a Deus agora e o relacionamento com Deus. Diz assim: se quando tu fores apresentar a tua oferta no altar, te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Vai, reconcilia-te com teu irmão, vem apresentar. Deus não quer ser adorado, Deus não quer se relacionar conosco quando nós estamos negando nos relacionar com nossos irmãos. Deus não quer ser exaltado enquanto nosso irmão é maltratado. Deus não quer ser louvado enquanto nosso irmão é vilipendiado por nós. Então, assim, e isso se constitui pecado.
A Bíblia diz lá em Provérbios, as 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. E aí vem delineando aí quais são as 6 e a 7ª. Então, quem vive em pecado, quem vive recorrente em pecado, não devota amor a Deus e não ama. Porque uma das coisas que faz com que a gente não peque é a gratidão que nós temos pelo que Deus fez por nós. Nós devotamos amor por Deus pelo que Ele fez por nós. Não me diga que alguém que vive ofendendo Deus através do pecado, quem ama não ofende. Não é? Muito pelo contrário. Quando Paulo ele fala sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é? Agora sim, eu acho que vamos tratar sobre isso mais adiante. O que fazer com o pecado? Né? O que fazer com o pecado? Eu já vou iniciando aqui, deixando já abrindo a deixa. Né? A Bíblia diz assim: a Satanás a gente enfrenta, o pecado a gente foge. Satanás a gente enfrenta. Tem crente fugindo de Satanás e namorando com o pecado, tentando enfrentar o pecado como se fosse derrotar o pecado? Crente que enfrenta pecado, ele vai pra lona. Crente que enfrenta pecado, ele é nocauteado. O pecado, a Bíblia manda, não é nem fugir do mal, é fugir da aparência do mal. Agora, o Satanás a gente enfrenta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo a gente resiste, ao pecado a gente não resiste. É pra gente fugir. Tá certo? É pra gente fugir. Mas os crentes estão praticando isso o contrário. Fugindo de Satanás, como se Satanás está me perseguindo. Tudo é Satanás. Quer Satanás, quer Satanás, quer Satanás. Quando Satanás não tem esse poder todo, não. Ele não tem, na verdade, não tem poder nenhum. A gente é quem delega para ele. Agora, o pecado exerce. Quando a gente tenta enfrentá-lo, ele exerce um poder sobre nós. Eu nunca vi um crente enfrentar o pecado e permanecer de pé. Ele vai para a lona. Ele vai para a lona. A única saída para o pecado é fugir. É fugir. Não flerte com o pecado, tá certo? Fuja dele. Aí a irmã, sei lá, se for pecado de sexo, a irmã é solteira e tem alguém aí se aproveitando dela sexualmente, arranque, zap, tira todo o contato com esse infeliz que é o instrumento de Satanás apresentando pecado a você. Entende? Mas eu creio que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta eu respondo sem titubear. Sem titubear. Quem ama não trai. Ok. Muito bem. Ô, pastor André, mas e aí? Essa relação nossa, muitas vezes, com o pecado, a Bíblia é clara que o pecado separa o homem de Deus. Por isso que é um caminho muito perigoso, né? Imortal. Agora, por outro lado, nós pecamos todos os dias. Qual é a relação que... E Deus sabe que nós pecaríamos todos os dias. Verdade. Mas o que de fato a Bíblia está recomendando para a gente não fazer ou não viver nesse estado de pecado? Porque aparentemente parece ter aí uma contradição, né? A Bíblia manda você não viver no pecado, mas todos os dias nós pecamos. Como é que é, pastor André? A gente estuda, quando a gente faz o curso de teologia, tem uma matéria específica chamada ramatiologia, que é a, entre aspas, a doutrina do pecado, né? A gente vai estudar especificamente esse tema, que é um tema teológico inserido na Bíblia, que é a doutrina do pecado. Então a gente aprende que o significado, o entendimento da palavra pecado é errar o alvo, não é isso? A gente aponta para uma direção e acerta a outra. A gente tem que acertar o alvo. Pois bem, essa é uma explicação mais sucinta para a gente entender. Mas na prática, no cotidiano, no dia a dia, no meu ponto de vista, o que seria o pecado? O pecado, ele vai atingir Deus em quê? Ele vai afetar Deus em quê? Nada. Não afeta Deus em nada. Deus continua sendo soberano, grandioso, independente, eterno, autossuficiente, autoexistente. Por aí, a gente já entende que o pecado que nós cometemos não atinge, não afeta em nada, não diminui nada em Deus.
A questão do pecado são duas situações. O pecado, ou ele prejudica a pessoa alheia, o próximo, ou prejudica o indivíduo que está cometendo o pecado. Então a preocupação de Deus em dizer para a gente não pecar, não é porque ele é egoísta e agora está nos isentando da gente sentir prazer, momentos prazerosos, felizes, só por questão de egoísmo da parte dele. Não, nada disso. Olha, eu não quero que vocês façam isso e acabou. Meu ponto de vista, não quero porque vocês não fazendo vai me agradar. Não é isso. Quando Deus diz não para alguma coisa, alguma situação, ou um contexto, é porque a preocupação de Deus é não prejudicar a pessoa alheia e não prejudicar a própria pessoa que de repente está querendo cometer o pecado. Então o pecado tem esse poder. Sempre poder destrutivo, nunca construtivo. Ele destrói, atinge pessoas alheias, pessoas que estão ao nosso redor e a própria pessoa que está cometendo o pecado. Então o senhor falou aí, pastor, que tem o pecado que nós pegamos todos os dias, o pecado rotineiro, o pecado diário. Paulo vai dizer na carta dele aos Efésios, capítulo 2, ele começa no capítulo 1, ele começa a dissertar ali e falar da situação do homem, desde a queda de Adão, e ele finaliza, se não me engano, no versículo 12 ou 10, dizendo que Deus nos trouxe para o mundo da luz e ele criou obras boas para que possamos andar nelas e trabalhar nelas. Enfim, só que nesse contexto Paulo fala sobre delitos e pecados. Delitos, pecados deliberados. Pecados que a pessoa comete conscientemente. Consciente, ele sabe que está fazendo a coisa errada. Ele sabe que está prejudicando alguém. Ele sabe que está auto-se prejudicando. É um pecado que ele está cometendo contra ele mesmo. O senhor acredita que existem pecados que nós cometemos Aí tem inconsciente? a palavra hamatia, no grego, que está na mesma passagem do capítulo 2 de Efésios, que Paulo bota lá, delitos e pecados. Esse pecado aí é o pecado inconsciente. É o pecado que nós cometemos sem ter aquela consciência que aquilo é um pecado. E mesmo nesses pecados, Deus nos perdoa. Quando nós, diante do Senhor, temos esse discernimento que nós somos caídos e necessitamos da graça de Deus. Quando nós temos esse discernimento, esse entendimento, que todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, nós entendemos que nós somos miseráveis, como Paulo falou, e precisamos unicamente da graça de Deus para nos manter vivos, para nos mantermos de pé, para nos mantermos em contato com Ele, para manter a fé que nós temos nele, nós conseguimos alcançar uma mentalidade de uma pessoa que realmente conhece o reino. Porque uma pessoa que conhece o reino, ele vai ter essa mentalidade do apóstolo Paulo. De todos os homens, eu sou o mais miserável. Ele reconhecia claramente que ele era um pecador. Diferente de outrora, quando, antes dele ter aquela experiência com Jesus em Damasco, ele perseguia os cristãos com uma linha extremamente religiosa, querendo fazer o bem, cheio de egoísmo, cheio de maldade, cheio de vingança, cheio de ódio, cheio de legalismo, cheio de moralismo. Achando que estava fazendo a coisa certa. A religião tem esse poder de botar isso na cabeça do indivíduo. Só que quando ele se depara com a luz, com a verdade, e as escamas caem dos olhos dele, ele se depara com aquilo que ele é, ou que ele era, um pecador miserável e que dependia totalmente da graça de Deus. A partir daquele momento ele se transformou, mudou totalmente, se transformou em outra criatura, a ponto dele dizer: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, um novo entendimento. Então, existe em nossas vidas uma tendência, Jesus disse, que a natureza do homem é tendenciosa para ir para o mal. É a natureza. Tiago vai dizer que há dentro de nós algo chamado concupiscência. A concupiscência, ela é um imã que atrai as coisas ruins para nós. Repito, Deus quando diz não, Ele não quer nos isentar de nós termos simplesmente prazer porque Ele é egocêntrico, porque Ele é ditador. Não, porque aquilo ali pode nos prejudicar. O mais prejudicado quando comete um pecado é a própria pessoa que está cometendo um pecado. É aquela pessoa que é viciada em remédios. Por exemplo, o Elvis Presley. O Elvis Presley morreu de quê? Overdose de remédios. Foi tomando. Chegou a hora que morreu. Aquele pecado dele atingiu Deus? Não, atingiu ele mesmo. Ele foi auto-prejudicado. Foi a pessoa mais prejudicada, foi ele. Então, o que eu posso finalizar aqui minha fala dizendo é o seguinte: o que eu posso dizer para finalizar minha fala é o seguinte: é que, independente do pecado, se há realmente um entendimento que eu sou pecador e preciso da graça do Senhor, Ele me perdoa. Tem pecados, pastor,
que a gente vai lutar, que vai ser o nosso espinho na carne. A gente vai lutar por toda a vida. Davi, ele constantemente estava pecando contra Deus. A gente vê isso, né? No Salmo e tal. Mas era um homem que amava Deus extremamente, a ponto de eu chamar ele segundo o meu coração. Né? Um homem segundo o meu coração. Então, a gente vai dar continuidade ao debate, mas a minha linha de pensamento é mais ou menos por aí. Muito bem. Eu fiquei com uma certa dificuldade na questão do pecado consciente, mas depois do intervalo, do pecado inconsciente, depois do intervalo a gente volta para abordar essa questão também com os outros debatedores. Daqui a pouco, rapidinho, já eu volto. Estamos apresentando Debate Melodia. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Carnaval de ofertas no Brasil Atacarejo está imperdível. Tem tudo o que você precisa para festejar com muita economia. Peito de frango congelado natural quilo, R$13,80. Óleo de soja Vitalive 900 ml, R$7,48. Leite condensado Italag 395 gramas, R$4,98. Válidas até 16 de fevereiro. A folia de preço mais é aqui. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Desperta, Débora, levante-se pra lutar. Primeiro encontro mensal do projeto Desperta Débora de 2025, dia 18 de janeiro às 15 horas, na Igreja Pentecostal Casa de Oração Salvando Almas, Rua Y, número 319, Coveiba 1. Desperta Débora, mães de joelho, filhos em pé. Apoio Melodia, Melodia! Debate Melodia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta, 11h38 na Melodia. Hoje, um ouvinte comum está perguntando aqui se essa coisa de pecar todos os dias, está sempre pedindo perdão a Deus pelo mesmo erro, se isso não demonstra uma falta de amor a Deus. Bom, e nessa discussão, nas nuances desse tema, veio a questão abordada aqui pelo pastor André do pecado inconsciente, né?
E aí que eu falei que eu fiquei com uma certa dificuldade. Pastor Zé, vamos colocar esse assunto aqui nessa primeira rodada. O que seria o pecado inconsciente? Quer dizer, eu peco sem saber que estou pecando? E por que isso me torna culpado se eu estava inconsciente, sem saber, inocente do que de fato era? Pessoal, olha só, o nosso sistema de justiça, ele é pautado como é que se diz, num padrão mais elevado, que seria as escrituras, né? Então, como é que um juiz julgaria um réu se ele cometeu um crime inconsciente? Ele não ia condenar. Porque o que faz com que o crime se torne crime é a consciência do crime cometido, né? Então, na pior das hipóteses, ele vai, olha, interna esse cara porque ele não é culpado do que cometeu, porque ele não tinha consciência do que fez. Então, ninguém pode ser julgado ou condenado, entendeu? Por não ter consciência do que cometeu. Isso aí no nosso meio jurídico, né? Então, se o cara cometeu um crime, mas ele não sabia que era crime, né? Então ele não vai ser condenado por um crime que supostamente ele achou que não tinha cometido. E agora, quando diante de Deus, eu creio que o julgamento de Deus é mais justo do que o julgamento dos homens, né? Então, todo pecado considerado por Deus, ele deve ser um pecado que primeiro foi concebido na consciência, dentro da consciência, porque se você comete um delito inconsciente, né? Então, o que é que te levou a pecar? Ou seja, com que base você vai ser julgado se você não sabia que aquilo ali era pecado? Ah, mas está na Bíblia, né? Não, mas tudo bem. Tem situações que estão na Bíblia e tudo, e nós temos um código de conduta, como a gente está falando em off aqui, né? Se você escandaliza uma pessoa, se você maltrata, se você tal. Então, você nem precisa de uma, como é que se diz, de uma constituição ou de uma regra dos mandamentos. O próprio instinto humano já, né, já te diz que é errado você desejar às pessoas aquilo que você não quer para você fazer com as pessoas aquilo que você não gostaria que fizesse com você, e se é errado, então é pecado, né? Agora, para mim é difícil, como é que se diz, julgar, no caso, ou ver como é que Deus vai entender um pecado inconsciente, né? Eu vou deixar até para os pastores aí definir sobre isso, porque eu não tenho uma definição que seja um pecado inconsciente, porque todo pecado, para ser pecado na minha concepção, né, ele tem que ser consciente. Veja só, desculpa interromper, uma pessoa que está se entupindo de remédio e várias drogas, ela está auto se prejudicando, né? Mas o objetivo dela é se curar ou se esconder atrás daquele remédio por algum motivo, né? Aquilo ali pode gerar nela pressão alta, pode gerar nela uma série de problemas e que pode atingir a família. De que forma? Ela indo para o hospital, a família dela vai estar agora ocupada com ela, digamos assim, né? Ela está cometendo um pecado contra ela mesma, né? Mas o objetivo dela não é cometer aquele pecado contra ela. O objetivo dela é se curar, né? E existe uma diferença assim, entre você cometer um pecado, você ter um prejuízo mental por conta de uma prática, né? Então, porque partindo desse pressuposto que o pecado consciente, Deus só leva em conta o pecado consciente, então eu ficaria bem confortável no sentido que todas aquelas pessoas que não ouviram falar de Jesus, elas não têm culpa no cartório nenhum diante de Deus. Porque a informação histórica relatada na Bíblia, com o código moral do reino, não chegou até ela, né? Então, assim, eu ficaria muito confortável em saber que essas pessoas serão salvas, porque a consciência do pecado não chegou até elas. De repente, o que a Bíblia trouxe até mim como pecado, não chegou até aquele índio de uma tribo bem remota. Então, se essa informação histórica relatada em um livro não chegou até ela como chegou até a mim, então está isento e ele vai ser salvo. Veja bem. Pronto. Veja bem. Pelo que eu estou entendendo, o pastor André está falando que a pessoa sofre consequências do pecado que ela não tem consciência.
Meu pai fumou anos. Eu disse, meu pai, o senhor, isso aí mata. A gente não tem que morrer um dia? Quando ele estava à base do cilindro, ele me chamou e disse, e desculpa a expressão que eu vou reproduzir, ele disse assim, Neto, aquela desgraça me matou. Mas ele foi alertado, né? Ele foi alertado. Agora sim, pecado inconsciente não existe. Eu vou ser bem claro nisso. Vou usar um argumento da advocacia, né? Que diz que não há crime sem antes uma lei que o defina. Não há crime sem antes uma lei que traga a consciência da pessoa que aquilo é crime. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Ele diz assim, eu só conheci o pecado por causa da lei. Se não tivesse lei, não haveria pecado. Então, o que acontece? Eu prego, e já preguei muitas vezes para pais educando filhos, e digo assim, e digo até hoje, dizia assim e digo até hoje. Se você não disse para a criança que aquele ato dela seria errado, e ela fez e você bateu nele, você deveria ter batido em você mesmo, como pai. Porque a criança não erra sem que o pai diga para ela que aquele ato que ela está fazendo é errado. Então o menino jogou o copo no chão a primeira vez, ele não sabia, ele não tinha consciência. Ele poderia até ter a consciência moral, mas a lei, ela é escrita. A justiça não age pela consciência moral, a justiça dos homens. Então não há erro sem antes dizer para a criança que aquilo que ela está fazendo é errado. Tanto é que toda vez que eu ia para o mercado com meu filho, eu estabelecia a lei antes e ele cumpria cabalmente. Quando eu não estabelecia, eu tinha dificuldade até para dar uma palmada nele, né? Usar a vara, porque eu não tinha estabelecido a lei. Mas assim, quando Adão chegou perante Deus, Deus perguntou assim, quem te disse? Quem te disse? Né? Aí ele já brotou a consciência. Nele veio a consciência. Quem te disse? Então assim, se o pecado ele é inconsciente, ou ele se torna inconsciente, não é pecado. Agora sim, a Bíblia fala sobre o tempo da ignorância, que Deus não leva em consideração. Nós levamos em consideração, eu jogava muita pedra em cima da igreja, né, do telhado da igreja, jogava na porta enquanto estava acontecendo o culto, e fazia aquela estupidez. Hoje eu vejo algumas pessoas fazendo, e fui pastor em Boca da Mata, e quando o vizinho estava aborrecido, ele jogava pedra em cima da congregação. Eu dizia, isso eu também já fiz. Ele faz isso porque o dia que ele tomar consciência que eu tomei, ele para de fazer. Okay. Então, eu não o condenava naquela atitude, porque eu também já tinha praticado por ignorância. Então, assim, a gente quer, às vezes, botar a pessoa no inferno, taxar, classificar e jogar no inferno com atitudes de ignorantes que nós também tivemos. Agora sim, deixa eu falar uma coisa rápida aqui para fechar a minha fala. Veja bem, a gente fala muito sobre a graça, mas a porta da graça se fecha com a morte. O que nós deveríamos tratar e nós deveríamos considerar o ouvinte comum é se ela vai morrer na prática do pecado ou não. Porque nós vamos ter surpresas. Com relação ao céu, eu disse para minha esposa recentemente, a salvação ela é muito simples. Isaías diz no capítulo 8, 35, se não me falha a memória, que nem os loucos errarão. De tão simples que é a salvação. Nós vamos ter muita surpresa. Crentes que nós achamos que vai estar lá, temos certeza e não vai estar, e crentes que nós achamos que não vão estar e vai estar. Agora, galardão é outra coisa, né? Galardão é outra coisa. Galardão é pelas obras, é pelo que faz. Mas quando essa pessoa chegar
na porta da morte, como é que ela vai estar agarrada ao pecado? Porque eu acho muito pouco provável uma pessoa... Eu tenho experiência de várias, tenho várias experiências, mas vou citar uma de um irmão que se converteu e ele passou a ler a Bíblia, e a Bíblia começou a trabalhar no coração dele. No momento em que ele sentiu a morte chegar, sabe o que foi que ele pediu? A filha, pega minha Bíblia lá, e morreu agarrado com a Bíblia. Então cada um vai morrer agarrado com aquilo que praticou. Vamos lá, rapidamente, pastor André, para a gente fechar essa questão, para entrar aqui em outro assunto. O senhor queria acrescentar alguma coisa? Sim, eu queria dizer o seguinte, quando eu citei a questão do pecado consciente, deliberado, que Paulo cita lá em capítulo 2 de Efésios, e a hamatia, que é o pecado, digamos assim, inconsciente, eu estou aqui trabalhando e tentando absorver o lado positivo, não o lado negativo. Talvez as pessoas estão me entendendo errado. Tipo, vixe, então quer dizer que eu estou pecando inconsciente... Sem saber que está pecando. Sem saber que estou pecando e agora eu vou pagar um preço por isso. Não. Eu estou dizendo que a graça de Deus que Paulo descreve lá, o amor de Cristo, o perdão de Deus que Paulo descreve lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, pode ler lá, claramente, ele deixa muito claro lá. Ele vai dizer que, e aqueles pecados deliberados, aqueles conscientes, o Senhor nos perdoa. Ele nos perdoa. Então, o que eu quero dizer que é isso, é o lado positivo que eu estou olhando. É o amor e o perdão do Senhor. Mesmo naqueles atos que a gente comete, achando que não é pecado. Achando que eu estou fazendo a coisa certa, mas eu estou fazendo a coisa errada. Às vezes eu estou prejudicando alguém, achando que... Tipo assim, eu estou auto-beneficiando e prejudicando alguém. Mas... sem saber que aquilo é um pecado. Olha só, sem saber que aquilo é um pecado. Mas é um pecado. Mesmo esses atos, o Senhor tem capacidade de nos perdoar. Eu estou trabalhando um texto de Paulo, capítulo 2, da carta dos Efésios. Finalizando aqui. Um rapaz, eu vi esses dias no podcast, ele foi morar nos Estados Unidos, foi passar uns dias lá. Aí estava vindo com o carro, segundo ele. Aí ele atravessou, viu lá, pare, a rua larga, um cruzamento lá, ele não viu carro nenhum vindo. Ele passou normal. Você está aqui com o seu carro, tem a placa pare, preferência você tem que parar, né? Mas você olha, não vê carro nenhum. Aqui o costume nosso é passar, né? Ele disse que atrás vem a polícia. A polícia deu sinal para ele parar. Ele disse que continuou andando. A polícia deu sinal para ele parar. Aí ele continuou, aí ele parou. Ele estava sem saber o que está acontecendo. Era uma mulher, uma policial, falou para ele assim, por que você não parou? Ele disse, eu achei que era outra pessoa. Não, era para você. Mas por que você não parou o carro? Porque você errou, você cometeu um delito. Porque você não parou na placa lá, pare. Aí ele fala inglês, ele entendeu e disse, não, mas espera aí, mas não via carro nenhum. Por isso que eu passei. Mas era para você parar. A placa estava bem clara, pare. Aí ele foi conversar com ela e disse, não, porque lá no Brasil a gente tem esse costume de não vir carro, mas aqui não é o Brasil. Né? Então, assim, na consciência dele, ele não estava cometendo erro nenhum. Mas lá para a legislação americana, ele cometeu um delito. Ele cometeu um erro. Né? Então é disso que eu estou falando. Esses erros inconscientes, que a pessoa acha que não é pecado e está cometendo no dia a dia. E mesmo esses, o Senhor, pela graça, Ele nos perdoa. Porque Ele sabe da nossa intencionalidade do coração. Não sei, acho que talvez aí teria uma relação com a ignorância da falta do conhecimento, de não saber. Mas e aí, Deus leva em conta o tempo da ignorância? Porque um cristão, ele deve conhecer os mandamentos, né? Ele deve conhecer as regras. É outra discussão, né? Sim. Agora, vamos lá. 11 horas e 53 minutos, o tempo já acabou. Mas assim, é importante que a gente diga aqui, e até para livrar as pessoas de uma certa neura, o que é de fato pecado na Bíblia, né? O pecado na Bíblia nada mais, nada menos é do que a natureza humana. Isso é o pecado. E aí quando o apóstolo Paulo está falando dessa guerra que ele vive, né? Olha, se eu quero fazer, se o que eu quero fazer eu não faço, logo não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita nele, né? E aí, na verdade, pastor Zé, ele está interpretando Jesus, que naquele episódio de lavar as mãos, que Jesus é questionado se
se comer sem lavar as mãos é pecado. Ele falou, não, o que contamina o homem não é isso não, mas é o que sai do coração. Então já tem uma fonte dentro de você que saem os pecados. E essa fonte justamente é a natureza humana. É como o seguinte, e a Bíblia não manda você... E a Bíblia não está preocupada em que você repare os erros, como é que fala? Aleatórios. Está preocupado que você repare na fonte, que é a sua natureza. É como se pocasse ali um esgoto na rua e você ficasse tentando limpar a rua. Você tem que ir lá e resolver o problema do esgoto, né? É uma comparação muito interessante, o esgoto com a natureza humana que só, produz. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está dizendo justamente isso. Porque eu não sei se o assunto é nessa vertente, mas ele estava dizendo que não existe nada de bom na natureza carnal dele, na carne dele. E para resolver essa questão, o que Deus propôs? Criar uma nova natureza, que é o novo homem que segundo Deus é criado, ser, né? É o novo ser. Então aí que é interessante, né? Então nós temos o pecado dentro de nós, que já está lá dentro de nós e que produz esses pecados, que a gente chama de pecados, que são os erros do nosso dia a dia, né? Ela acaba produzindo isso. Exato. Interessante que Jesus, ele fala uma coisa que é interessante, pastor, a gente abordar. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus e Deus, né, de modo geral, sabendo que é impossível o homem ser aceito diante dele por causa da sua natureza pecaminosa, desde a queda, né? É impossível. O que ele colocou? Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Eu estava até pregando um dia desse, que assim, Jesus, ele não apenas morreu por nós, ele morreu, a nossa morte é diferente. Morrer por uma pessoa é diferente de morrer a morte da pessoa, né? Então, a morte que era imputada a nós, ele pegou para ele, né? Morreu em nosso lugar, né? Isso, morreu a nossa morte, né? E nos deu a vida dele. E a vida dele agora é um processo, porque a vida dele caminha paralela à nossa vida, porque nós temos uma vida carnal aqui, né? E tal, mas nós temos a vida de Cristo em nós, né? Então, quando nós olhamos para Jesus, no sentido espiritual da expressão, né? Quando nós olhamos para a cruz, nós identificamos com ele ali na cruz, então nós entendemos que nós somos salvos, não porque nós somos perfeitos, nós somos santos, mas pelos méritos de Jesus. E é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, né? É os méritos de Jesus que nos capacita ou que nos faculta, né, a certeza da salvação. Agora, como o senhor não é calvinista, a aceitação dos méritos de Jesus, né? Isso. Exatamente. Né? Olha, para não começar por aí, não, que eu todo falar, já acabou, não tem mais tempo para render esse assunto. A ele, porque assim, não, porque, pastor, sabe por que eu digo isso? Porque senão a gente vai ficar rodeando em círculo sobre essas coisas da natureza do pecado, mas o pecado, ele só é perdoado, seja qual for, consciente, inconsciente e tal, né? Quando nós olhamos para a cruz, tudo está cancelado. Exato. Jesus, uma das últimas palavras que Jesus pronunciou foi qual? Está consumado, ou seja, quitado. O homem agora, ele pode ser livre, o homem agora, ele pode ser restaurado, contanto que ele olhe para a obra de Jesus na cruz, que Jesus morreu por ele. Agora, pastor, deixa eu falar rapidamente aqui, porque estou incomodado. A Bíblia diz assim, o pecado consumado gera morte. Né? O pecado consumado gera morte, dentro do nosso tema. Agora, é claro e evidente que os méritos de Jesus na cruz cobre, não é um nem dois, não, cobre multidão de pecados, os méritos de Jesus. Mas ele, quando é consumado e não há mérito, não há os méritos de Jesus, né? Eu estou até preparando uma mensagem lá, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, nós somos embaixadores de uma nova aliança, né? De um novo pacto, de um novo testamento. E eu estou ponderando o que é um testamento, o que traz um testamento quando se é feito. Então nós fazemos parte do testamento de Jesus. Vamos explorar isso. Já não tenho mais tempo, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado você também pelo carinho da audiência. O debate está começando agora? Vai quero agradecer um outro momento os nossos colaboradores aqui mais uma vez. E está chegando aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando.
E o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.